Sexta-feira chegou e com ela o resumo musical, que você só ouve aqui, um resumo da semana com Diego Amorim. O que você conta pra gente hoje, Diego? Vamos lá, Michele, eu quero começar mandando um abraço para todas as crianças que estão nos carros agora acompanhando. Eu recebi na semana passada um vídeo nas redes sociais de uma mãe que mandou uma foto dos filhos acompanhando o resumo musical da semana. Eu tô com um público infantil aí, hein? Já pode me chamar de Ano Castelo. Tem um público infantil aí, Diego Amorim, do resumo musical. Olha, essa semana começou com a segunda-feira sangrenta nos mercados financeiros. Você, nosso ouvinte, deve se recordar. Muito temor de recessão nos Estados Unidos, depois da divulgação de uns números ruins em relação ao emprego por lá. E aí, a Bolsa de Tóquio, no Japão, despencou mais de 12%. Foi uma segunda-feira assustadora aí para os mercados financeiros. E eu tenho um áudio aqui de um investidor que, naquela segunda-feira, cantou o seguinte, Michele Nonato: meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu, é o fim da aventura humana na Terra. Uhul! Os investidores acharam que era o fim do mundo naquela segunda-feira, mas o mundo não acabou. Mercado financeiro é assim, né? Na terça-feira as coisas já estavam mais calmas, a Bolsa de Tóquio se recuperou. Aí aqui no Brasil, nesta semana, ainda no âmbito da economia, veio a tão esperada ata do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, explicando por que decidiu manter a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 10,5% ao ano, e disse lá que não vai hesitar em subir os juros se necessário. O mercado financeiro adorou isso. Mas por falar em quase fim de mundo, Nonato, nesta semana o Arquivo Público Nacional divulgou 35 documentos inéditos, todos relacionados a incidentes aéreos, eles chamam assim, envolvendo avistamentos de OVNIs, reportados por pilotos comerciais no ano passado. Ou seja, pilotos brasileiros da Gol, da TAM, da Azul, relataram 35 vezes em que viram OVNIs, objetos estranhos, no céu aqui no Brasil. E eu também tenho um áudio exclusivo aqui de um piloto que tentou contato com essa nave e cantou assim, Nonato. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Pra variar, estamos em guerra, viu? É verdade, você não imagina a loucura no Brasil e no mundo, marciano. Verdade. A coisa tá feia por aqui. Gilberto Carvalho, nessa semana a gente trouxe aqui na coluna Conexão Brasília, ele que é um dos principais conselheiros do presidente Lula, a gente trouxe uma declaração em que ele disse que a classe média brasileira é nojenta. Nojento, lembrei daquele personagem, né, que falava, é nojento. E aí eu fiquei só esperando o Gilberto Carvalho cantar Cazuza, né, quando ele chamou a classe média brasileira de nojenta. Eu pensei que ele fosse cantar A burguesia fede. É isso, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Gilberto Carvalho não cantou, só chamou a classe média brasileira de nojenta mesmo, mas ainda assim, viva Cazuza. Aqui em Brasília, o Congresso esvaziado nessa semana, o recesso parlamentar voltou, mas não voltou, acabou, mas não acabou, ainda em ritmo de festa julina, todo mundo aí pensando nas campanhas das eleições municipais nas suas bases. Era como se o pessoal estivesse cantando aqui lá no Congresso Nacional: olha a volta do recesso parlamentar, é mentira, ainda no ritmo de festa julina, viu? Mas quando a gente pergunta aqui em Brasília para deputados e senadores, vocês mentem? Um dia eu perguntei para um hoje que é ex-deputado, eu falei: ô deputado, quando a gente da imprensa pergunta assim, ô deputado, na reunião de hoje vocês trataram de tal assunto e vocês dizem que não trataram desse assunto, é mentira? Vocês mentem? Aí esse ex-deputado me disse: Diego, político precisa aprender a mentir. É dura essa frase, né? Mas foi o que me disse esse ex-deputado. Então, para quem diz que na Nova Brasil não toca sertanejo, eu vou cantarolar aqui um sertanejo para você, então, para homenagear aí, entre aspas, com muita ironia, muitos políticos brasileiros, que é assim, ó: mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. É uma música sertaneja que faz o maior sucesso aí, ó. E tem gente que é assim, quanto mais o político mente, mais ele idolatra aquele político. Para caminhar para o fim do nosso resumo musical da semana, a gente teve também
uma confusão danada envolvendo a taxação das premiações olímpicas. Primeiro se falou em taxação das medalhas, mas as medalhas não são taxadas. Depois, não, mas a gente está falando do dinheiro que os atletas olímpicos recebem do Comitê Olímpico quando ganham ali uma medalha de bronze, de prata, de ouro. E aí, quando você volta para o Brasil, você tem que declarar essa grana que você recebeu por essa premiação olímpica lá no imposto de renda e o leão vai comer lá 27,5% da sua grana. Aí um deputado do PL, conhecido, bolsonarista, o Nicolas Ferreira, falou que eu vou apresentar um projeto aqui para isentar os atletas olímpicos dessa taxação. Aí veio o presidente Lula nessa semana, se antecipou e editou uma medida provisória que tem força de lei, já está valendo, dizendo o seguinte, não precisa pagar imposto, os atletas olímpicos aí não vão precisar pagar imposto. E aí ficou uma dúvida, é populismo fiscal ou não é, tá certo ou não tá? Eles não vão pagar o imposto, alguém vai pagar esse imposto por eles. Não existe almoço grátis, como nos ensina o nosso professor Heródoto Barbeiro. Então ficou uma confusão danada e eu só me lembrei de uma música clássica de Legião Urbana aqui da nossa capital federal, que diz assim, o que foi escondido é o que se escondeu e o que foi prometido ninguém prometeu. Eu fiquei zonzo com essa história da taxação, porque num dia aliados do governo estavam defendendo a taxação. Aí no outro dia que o presidente Lula editou a medida provisória acabando com a taxação, eu vi muita gente do governo elogiando a decisão do presidente Lula. Então eu não entendi nada de como é que foi essa reação nas redes sociais dessa história. É eita atrás de vixe, como dizem os mais jovens, né, Michele? E a pressão das redes sociais funcionou nesse caso. Eu fico tentando acompanhar, mesmo como jornalista, como cidadão comum, e eu fico cantarolando assim, o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Lenine canta, né? Um pouco mais de paciência. E quem vai ter que ter paciência é o Bolsonaro para acompanhar aí o desenrolar dessas investigações envolvendo os presentes recebidos aí por chefes de Estado. Essa semana nós tivemos a novidade do Tribunal de Contas da União dando uma decisão dizendo que o Lula não precisa devolver um relógio chiquetérrimo. Quanto custa aquele relógio, Nonato? Você que é o cara dos relógios aqui. Alguns centenas de R$1.000, né? Algumas Mr. centenas Watch. de R$1.000. É Um relógio lá que o Lula ganhou em 2005. É um Cartier, né? Eu acho que é um Cartier. Cartier. É um Cartier. Cartier. Eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem o que é isso. Eu tô sem relógio hoje aqui. É chique, Diego. É chique. Meus relógios são da Shopee, só que agora tem 20% de taxação, caros, tá complicado. Né? Exatamente. Mas olha, sobre essa história, eu fico imaginando assim, tá maior confusão, devolve ou não devolve? O Lula disse que vai devolver esse relógio, porque o Lula recebeu esse presente antes do Tribunal de Contas da União editar o regramento sobre presentes recebidos por chefes de Estado. Aí os bolsonaristas comemoraram essa semana, tá vendo? Se o Lula não tem que devolver, então o Bolsonaro não tem que devolver as joias. Aí a Polícia Federal disse que uma coisa já não tem mais nada a ver com a outra. Eu só fico imaginando os príncipes árabes que estão lá do outro lado do mundo, do oceano, que deram essas joias aí pro Bolsonaro, eles falando, caramba, a gente se meteu numa furada, foi dar essas joias para esse presidente aqui, Eu acho que eles ligaram pro Bolsonaro, gravaram um áudio e cantaram assim, Michele, as joias que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Só que o Bolsonaro pode estar cantando, para finalizar, o Bolsonaro deve estar cantando Luísa Posse, né? Que o coração não mente, que afortunadamente me faz bem, me faz bem. Eu quero essas joias aqui milionárias comigo, não vou devolver para nenhum príncipe saudita, não. E para finalizar mesmo, eu quero homenagear aqui no resumo musical da semana uma pessoa que morreu nesta semana, aos 86 anos de idade, nosso querido Caçulinha, que ficou famoso e conhecido no Domingão do Faustão. Eu todos os domingos era um menino, claro, era criança, e cantava com ele assim, Nonato e Michele, deixa eu ver se vocês lembram, o nosso ouvinte também. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos. Tchá, tchá, tchá. Ele fazia um tchá, tchá, tchá lá. É muito bom. É verdade. Muito bom. É a minha homenagem ao Caçulinha que morreu nesta semana aos 86 anos.
E eu volto com vocês, Michele Nonato. Muito bom. Só para Excelente. arrematar a história do relógio, que eu sabia que tinha uma relação do Cartier com o Santos Dumont. Eu fui checar aqui. O Santos Dumont queria um relógio para observar as horas enquanto estivesse voando. E aí o Louis Cartier fez um relógio para o Santos Dumont, o relógio Dumont também, que tem a ver com o Cartier. Muito bem. Essa relação Pura que tem com o cultura aviador esse brasileiro. nobre programa. Obrigada por hoje, hein, Diego? Até setembro. Que beleza, hein? Boas férias, Michele. Merecidíssimas férias até segunda, Nonato. Vamos ralar. Valeu, tamo junto, Valeu, valeu.